Olá, 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 sou Anderson Moraes aqui no Domingo na Fórum, o cenário aqui improvisado, é carnaval, né, gente? Carnaval é isso, a gente se adapta e vamos que vamos. Hoje um dia importantíssimo, importantíssimo mesmo, porque é o seguinte, estamos falando de um período que tem os desfiles, blocos, carnaval, mas também tem muita intolerância de quem deveria nem estar falando de carnaval, e ao mesmo tempo na festa do carnaval tem a festa do Oscar, e na festa do Oscar nós temos, tá todo o Brasil, o mundo, imagino que poucas vezes o Brasil teve tão unido para esperar a premiação do Oscar como dessa vez, né? Esse filme, ainda estou aqui, baseado no livro homônimo, ele fala de um período que a gente vê sendo banalizado e reverenciado por pessoas que muito jovens, né, de extrema direita, que falam sobre esse período sem ter vivido. E para falar sobre esse período, eu tenho o prazer de vir aqui e trazer uma pessoa que tem propriedade para falar sobre isso, uma Melinha querida, que e trouxe também o Júnior aqui. O Júnior, vamos bater papo sobre carnaval, sobre tudo um pouco, e esse filme tão importante, num momento importante. Eu queria começar aqui, Amelinha, Olá. lembrando de uma coisa já na sua fala inicial, que eu tive o prazer e a honra de entrevistar o seu Edibal Piveta, César Vieira, do Teatro. E aí estou eu na casa do seu Edibal, e aí eu faço uma pergunta para ele assim, na época a Dilma ainda estava naquele processo, vai ter golpe, não vai ter golpe. Eu pergunto para ele, seu Edibal, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, como que o senhor vê quando um jovem, né, de extrema direita, nem se falava bolsonarista, né, só se falava jovem conservador, a gente estava usando muito a palavra conservador na época. Ele deu uma resposta para mim que foi uma das respostas mais significativas, Júnior e Amelinha. Ele olhou para mim, quando eu perguntei para ele, como que você vê esse flerte, né, com a ditadura militar, ainda mais por muitos jovens? Ele olhou para mim e riu. Eu acho que foi uma das respostas que eu já recebi assim, mais... E aí passa-se o tempo, né, ele infelizmente nos deixou, e a gente viu tudo que a gente viu até a volta do Lula no governo Lula 3. Amelinha, queria que você falasse um pouco com a gente sobre esse flerte, né, com a ditadura. Por que existe esse flerte? Seja mega ultra bem-vinda. É um prazer sempre te receber. E eu vou te pôr em destaque porque você que é estrela, você é o Júnior. Bom, obrigada aí, Anderson, pelo convite. Júnior, obrigada também por estar vindo aqui junto com a gente, né, nessa conversa. E primeiro eu quero dizer do Edibal Piveta, que você falou dele, me deu uma saudade tão grande do Edibal, que o Edibal era um advogado, era um artista, né? Ele era tudo, gente, né? E um cara assim tão criativo, tão corajoso, né? E me deu muita saudade dele, né? Porque sabe que o Edibal Piveta foi preso, e foi preso na época que eu estava presa também. Então, a gente, na verdade, assim, eu conheci o Edibal na cadeia. Então, companheiro de cadeia a gente não esquece, né? E foi toda essa beleza que ele foi, que você falou aí, você conheceu também. Bom, mas nós, eu acho o seguinte, que nós estamos vivendo, né, um momento tão com tantos desafios, né? Esse momento, você falou aí do carnaval, com as intolerâncias e o aumento das intolerâncias, óbvio, nós estamos vivendo muitos desafios, nós estamos vivendo e que nós estamos com dificuldade de enfrentar. Então, esse filme, Ainda Estou Aqui, e o sucesso
Ele é unanimidade nacional e internacional, gente. Todo mundo me procura, às vezes, para estar falando sobre o significado desse filme. Esse filme, ele é uma denúncia, ele é uma denúncia da ditadura, ele é uma denúncia, assim, do que é o desaparecimento de uma pessoa, um desaparecimento de uma pessoa, o caso do Rubens Paiva, que nunca houve a entrega, né, do seu corpo para os familiares, ele nunca teve um sepultamento. O Rubens Paiva foi um figuraço nessa história do Brasil, né? Ele foi um deputado na época ainda que a gente vivia a democracia, né? O João Goulart era o presidente, e ele foi um deputado combativo, ele denunciou todas aquelas articulações dos Estados Unidos no sentido de dar um golpe. Ele faz uma CPI para apurar a intervenção, né, absurda, ilegítima, imperialista mesmo, do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que era, na verdade, uma fachada para preparar empresários em vários setores da sociedade, né, para dar o golpe militar de 1964. E ele foi cassado, ele foi um dos primeiros deputados a serem cassados, né? Então, ele tem uma importância, né? Então, o filme, ele, sem dúvida nenhuma, ele traz essa memória, né, do Rubens Paiva, mas principalmente da família Paiva, que enfrentou todas essas dificuldades, uma família de classe média, uma família branca, uma família com muitos recursos, e que se viu, né, ali submetida toda aquela violência de Estado, agentes policiais, militares entrando na casa e intimando, né, o Rubens Paiva a comparecer no DOI-CODE, né, e dali ele nunca mais apareceu. Então, eu acho que o sucesso desse filme, porque ele é um sucesso, ele é um filme muito bem feito. O Marcelo Rubens Paiva, que é, digamos assim, o escritor, né, ele que faz o livro, ele que traz a ideia, quer dizer, que o livro é a base do filme, né? É delicado, é um filme delicado, falando de assunto tão pesado, tão difícil, que a sociedade brasileira não digeriu, né, que o Estado brasileiro não respondeu. Eu fico impressionado, porque o Rubens Paiva, quer dizer, se você não esclarece um crime de um homem de classe média alta, um empresário, um que foi deputado, e os crimes que acontecem hoje, então, com a população periférica, com a juventude negra. Gente, é chocante. Essa é a foto real da família, né? Essa é a família Paiva, né? Ainda. Oi, diga. E queria pôr o Júnior nessa aqui também. Você tocou um ponto crucial, né? Esse aqui é o deputado, junto com a Eunice, os filhos. Tem uma questão aqui que é muito louca, que é a que pega muito para a população negra, periférica, indígena, que é essa frase, né? Tipo, é uma naturalidade, né? Uma covarde, né? Quando fala, o Júnior só vai ali com a gente, ele já volta. Uhum. Essa frase é muito pesada, né? Ela carrega muito peso, porque é o momento que algumas famílias percebem que alguma coisa vai acontecer, outras na inocência falam, não, o papai, a mamãe, o irmão já volta, mas não vai voltar, né? Quando a gente fala da palavra anistia, eu sei que a rede social, Júnior, tem a tendência a banalizar os conceitos, né? Racismo estrutural, mas eles têm valor.
Não é porque existe uma geração que às vezes banaliza na rede social, brigando qualquer coisa, usa os termos, que eles não têm peso. Quando a gente fala de anistiar pessoas que estavam no 8 de janeiro, que contribuíram quase para uma tragédia de assassinato, um golpe em curso que iria chegar ao ponto... Muitos estavam lá na ditadura militar também, ou os pais estavam. É muito sério, né, Júnior? Porque você olha tudo isso, imagine, é só a pessoa se pôr. O Amelim Júnior, acho que é uma questão de empatia. Não é possível que você vê uma. Essa cena, para mim, já é forte, já no início. Na hora que fala assim: olha, a gente volta depois. Não, daqui a pouco ele vem. Não é verdade. O olhar para o cara de uma mãe, com os filhos ali, o cara olhar e falar tranquilamente: ele vai vir, mas ele não vai voltar. E muitas famílias pretas, periféricas, convivem com isso. E eu quero ouvir você também, Julião, sobre isso. Bom, olá, Amelinha, uma grande satisfação. Anderson, nosso parceiro querido, e a todos aí que acompanham, assistem a TV Fórum. Vamos lá. O Brasil realmente não digeriu. Aliás, o Brasil há 525 anos não digere, é isso, né? Desculpa se eu errar a palavra, tá? Não digere muita coisa. Tem muita coisa ainda que a gente não digeriu. Não só a barbárie da ditadura do regime militar, que foi uma barbárie, foi uma loucura, uma insanidade, uma coisa sem tamanho, mas outras coisas também. E até hoje ainda, a gente vem passando aí por bastante coisa. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos voltar para o caldeirão da ditadura. Parece que o povo não está se atentando. E essa rapaziada mais nova, mais jovem, mais da época da era digital, acha muito bonito, às vezes, essa coisa, né, da ditadura. Não, temos que ter aí pulso firme e forte. Mas, na verdade, eles não sabem nem o que estão falando. Alguns até sabem, mas a maioria não sabe. Acha bonito, acha engraçado, porque tudo vira moda. É incrível como no Brasil tudo vira moda. E a gente fala de Rubens Paiva, fala de Herzog, de vários outros, mas eu tenho uma coisa para falar para vocês, que aí é até minha área. Nós tivemos sambistas perseguidos pela ditadura militar aqui em São Paulo, e o mais perseguido de todos, inclusive eu vou lançar a biografia dele agora, esse ano aqui, foi Geraldo Filme. Geraldo Filme sofreu uma barbaridade, não foi brincadeira o que o Geraldo Filme sofreu. E depois, na reabertura, aquela coisa toda, em 86, ele ainda foi cassado e não pôde sair candidato a deputado federal pelo PCB, pelo Partidão. Eu tenho até o número da legenda dele, tenho tudo, mas ele foi até barrado. Ele acabou nem podendo sair candidato. Ele era candidato, estava na chapa, mas não pôde. E tivemos Plínio Marcos também. Plínio Marcos é um exemplo do que nós passamos. Então, assim, nós temos muito, ainda estamos aqui. Né? Ainda estamos aqui. Né? O nome do filme é Ainda Estou Aqui, mas nós temos ainda muito, ainda estamos aqui. Em 1974, a minha escola de samba, Unidos do Peruche, ela sofreu uma invasão na quadra. Ela sofreu uma invasão, não foi um mandado direto do regime, no caso, mas acontece que o regime dava esse empoderamento à força pública, à polícia, para poder fazer o que quiserem. E o capitão Pasteiro, logo depois ele subiu para major, o capitão Pasteiro invadiu a quadra do Peruche, agredindo as pessoas que estavam lá na quadra, aquela coisa toda, dando tiro. Foi uma coisa, eu tenho todo esse processo, está na minha mão. Perdão. E assim, foi uma barbárie o que fizeram na quadra da Escola de Samba Unidos do Peruche. E também, no mesmo ano, na mesma semana, fizeram numa escola de samba lá na Zona Sul, na Chácara Santo Antônio. A mesma coisa. Então, assim, você tem os casos mais famosos, aqueles que marcaram, aqueles que ficaram, mas nós temos muitos casos que não tiveram grande repercussão, principalmente nos nossos bairros aqui na região aqui da Zona Norte, Casa Verde, Parque Peruche, são bairros de negros mesmo, periféricos, de pobres. E nós temos aqui pessoas antigas ainda que eles contam para nós cada coisa, cada história. Mas é assim, se nós não tomarmos cuidado,
tá? E eu quero alertar que, assim, nós temos pessoas também que viveram bem o regime militar, aquela coisa toda, a ditadura, e que apoia coisas sinistras, que apoia, que acha interessante, que acha legal. Eu fico, às vezes, me pensando como é que uma pessoa pode achar legal esses desmandos, o governo anterior que nós tivemos, loucura, não tem outra explicação. Eu não consigo achar outra explicação, né? Assim, então, na minha visão, nós temos que tomar muito cuidado, temos que estar atento. Veja, como é que pode, numa república federativa, num país democrata, que o regime é democrático, o sistema aceitar que um deputado saia daqui, vá para os Estados Unidos e prolifere a invasão do Brasil, a intervenção no judiciário brasileiro? Eu não consigo aceitar, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça uma coisa dessa. Eu acho que você divergir, eu acho que você debater, você colocar seus pontos de vista, você não concordar com alguma coisa, ser conservador em outras, porque até a palavra conservador foi banalizada, virou uma loucura. Isso. Eu sou conservador no que diz respeito à cultura, por exemplo. Eu sou conservador de que o carnaval é do povo, de que as escolas de samba são do povo. Então eu sou aquele cara lá de trás que o carnaval é do povo. É algo que eu conservo, que eu acredito que seja, a escola de samba é do povo. O povo não tinha que estar pagando por esse espetáculo. Até isso é banalizado, né? Então, assim, até para não me esticar muito, porque eu não quero atrapalhar vocês. Não, o papo aqui é entre amigos. Aqui eu só principalmente na presença da Melinha aí, né? Quem sou eu para estar falando aí um monte de coisa? Mas só que você falou uma coisa que eu já venho dizendo, sabe, Amelinha, há muito tempo. A banalização dos conceitos. O conservador é ser de direita. Não, gente, não é assim. Eu me conservo no direito. Se você for racista, eu não quero ficar perto de você. Mas o Anderson... Mas eu entendo mas eu quero te ouvir como que você vê essa questão também. Não, eu acho que nós precisamos de voltar para a história do Brasil. O Brasil, a formação do Estado brasileiro estrutura o racismo, o sexismo. Isso está na origem desse Estado. Né? E que os mecanismos, até mecanismos que poderiam ser aproveitados para a construção de um Estado democrático de direito, eles já vêm torto, eles já vêm com viés, com a estrutura mesmo, racista, sexista, classista. Então, como é que você pode imaginar que nós tivemos, o Brasil teve uma história de escravização dos povos negros e povos indígenas, que muitos foram dizimados, né? Muitos, não é pouca coisa, não. Essa história de quase 400 anos e que um dia fazem uma lei e diz que estão abolida a escravidão e no outro dia fazem uma outra lei dizendo que é crime a vadiagem. Quer dizer, põe todo mundo na rua, né, tira todo mundo da senzala, põe na rua e diz que é crime. Né, e começa a perseguição. Nós temos a perseguição. Há uma grande, porque a nossa população, a grande maioria é negra, né, é consentida, é estimulada pelo Estado, é a política de Estado, gente. A gente tem que tomar consciência disso. Né? Então, por isso essa banalização é o Estado. E é interessante porque até hoje essa lei ainda está no Código Penal, a lei da vadiagem. Ela não está sendo, ela não é, como dizer, usada no sentido de pedir carteira de trabalho, né, quando você sai na rua, porque, aliás, nem tem muito trabalho, nem muita carteira, mas a lei está lá. Né? Até tem um deputado, acho que é o Glauber Braga, acho que é Glauber Braga, né, que está tentando um projeto de lei no sentido de acabar com essa lei, e não consegue.
Então, quer dizer, nós temos uma história, eu acho assim, é muito forte. A gente tem que conhecer a história do Brasil, sim, para a gente se preservar a nossa dignidade enquanto povo brasileiro, sabe? Porque não, nada disso aconteceu, nada disso que eu estou falando aconteceu sem resistência, sem luta, muitas lutas. Aí tem a história dos quilombos, tem a história das resistências populares diversas no campo, na cidade, e isso não pode ser ignorado, né? Porque senão nós vamos ter o povo que não conhece a sua história é fadado ao fracasso, a viver sob ditadura, a viver sob autoritarismo, sob violência constante do Estado. É isso que a gente vê. Então, faz de conta que nós temos um Estado democrático de direito, mas isso eu acho que a gente tem que parar para pensar isso, gente. Senão nós vamos estar sempre repetindo, sempre falando a mesma história. Nós estamos num processo de golpe desde que golpearam a Dilma Rousseff, porque veio um golpe, aquela coisa de corte de teto dos gastos lá, aquela PEC da morte do Temer, aquilo ali acabou com qualquer possibilidade de ter um estado de bem-estar social, porque tira o orçamento da saúde, tira o orçamento da educação, da cultura, enfim, de tudo que é social, e o orçamento dos militares cresce. É o único corpo que tem no Estado que cresce, e cresce com esse poder, de um poder ilegítimo, ilegal, mas é um poder de intervir, né, e de ameaçar constantemente a frágil democracia que a gente tenta, né, a gente tenta todo dia construir, mas ela está frágil demais, né, então você vê esse golpe em andamento o tempo todo. O 8 de janeiro de 2023 é consequência de outras tentativas de golpe no governo Bolsonaro, que teve mesmo, né, e mais uma no governo Lula. Quer dizer, o Lula, o presidente, é um presidente democrata, que defende a democracia, mas que está acuado, gente, ele está cercado. Ele está cercado o tempo todo. Quer dizer, a ameaça de um golpe, ela está muito presente. É por isso o sucesso desse filme. Eu acho que todo mundo, eu acho que tanto a vontade de conhecer a história, como a vontade de superar esse medo. Como é que nós enfrentamos? Porque está todo mundo acuado, está todo mundo com medo. E cada um tem medo de uma coisa que não sabe explicar, mas politicamente a gente vê que nós estamos numa situação difícil também, porque eu chamo isso de fascismo, gente. O conservadorismo é uma coisa, né? Mas isso aí é fascismo, é nazifascismo. Você vê que lá na Alemanha os nazifascistas estão em segundo lugar. Nunca aconteceu isso na história depois da Segunda Guerra Mundial, na história da Alemanha. Você vê como é que estão os Estados Unidos. Quer dizer, essas grandes potências estão muito mais sob o jugo de ideias da extrema-direita, de ideias fascistas, né, do que da democracia. Isso reflete também no Brasil. Você vê, a política internacional está dificílima, né, e está refletindo aqui dentro do Brasil. E eu acho que, para mim, o sucesso desse filme, porque o sucesso dele é dentro e fora do Brasil. Todo mundo, eu vejo, a gente recebe informações, né, dos impactos, é porque nós estamos vivendo essa ameaça. Qualquer pessoa que se destaque um pouco mais está ameaçada de ser desaparecido, desaparece, não desaparece com o corpo, desaparece, e cadê essa pessoa? Né? A gente já viveu em 2018 o assassinato de Marielle, gente, e a gente viu toda a cadeia de comando desse assassinato. Quer dizer, acho que ainda falta mais informação, mas a gente está vendo que são autoridades, que são
deputado, gente do Tribunal de Contas, quer dizer, não é pouca coisa. Então, nós temos uma política de apagamento da história em relação à ditadura. Eu sempre denuncio a ditadura, porque eu acho o seguinte, a nossa história de violência, mas houve um momento em que essa violência foi totalmente autorizada, não teve nenhuma censura para essa violência, ninguém falou, chega. Não, o que aconteceu com o Rubens Paiva não foi só com o Rubens Paiva. Nós podemos dizer que nós temos centenas e centenas na lista de militantes políticos desaparecidos, né? Meu cunhado é desaparecido político, amigos, companheiros com os quais eu militei naquela época, desaparecidos, mulheres e homens. Então, não é pouca coisa, não. Não vamos deixar assim... nós temos que limpar essa história, né? Dizem que a gente tem que passar limpo essa história, mas tem que passar mesmo, senão nós vamos viver sempre na corda bamba ali, ó. Parece que a gente está sempre... não temos nenhuma segurança de jurídica, política, cultural, não tem segurança, né? Você não sente isso. Então, eu vejo que é mais do que a gente protestar, que nós temos que protestar, nós temos que ir para a rua mesmo, manifestar, certo? Nós temos o direito de ter uma vida decente, digna, isso a gente não pode abrir mão, não. Mas, mais do que isso, nós temos que reconhecer os mecanismos que, ainda que não estejam em uso há muito tempo, mas existe um mecanismo para defender uma democracia. Então, quando você fala assim, de uma empresa nos Estados Unidos que resolve punir o Alexandre de Moraes lá no Supremo Tribunal Federal, isso é gravíssimo, gente, porque isso aí é um desrespeito à soberania do país. Então, nós... E parece que é mais um probleminha, não é mais um probleminha. Então se acumulando, esses problemas que a gente vive, eles estão se acumulando e estão transformando em grandes perigos. Eu penso assim, nós estamos na iminência de acontecer algo assim bastante assustador, né? Bastante assustador. Então, acho que a gente tem que abrir os olhos, entender isso e não... É o mínimo. Eu acho que... Olha, Anderson, nós conquistamos uma Constituição Federal em 1988, que não é uma maravilha, mas ali tem princípios, tem direitos que nós, da população, que foram vários segmentos da população que foram lá em Brasília discutir com os constituintes o tempo todo. Eu participei muito desse processo. Então, ali tem, eu acho que a gente tem que recuperar isso, sabe, os instrumentos, ainda que estejam debilitados, mas a gente tem que recuperar isso e enfrentar. Não dá para deixar isso acontecer do jeito que está acontecendo. Eu acho que eu vejo assim, um grande erro que nós cometemos ali naquele dia 17 de abril de 2016, quando reuniu a Câmara de Deputados para decidir se abre um processo de impeachment contra Dilma, e quando chegou na vez do Jair Bolsonaro, ele colocou em memória de Carlos Alberto Brilhante Ustra o pavor de Dilma Rousseff. Eu voto sim. Ele pensar desse jeito, a gente até já sabia que ele pensava assim e tal. Agora, acontece que naquele dia, já no dia 17 de abril de 2016, o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador, assassino de
por volta de 70 pessoas aqui, né, em São Paulo, não sei se em outros estados também, né, ele já era declarado torturador pelo Estado brasileiro. A partir disso, isso é uma formalidade, tá? É uma formalidade. Mas acontece que vamos respeitar. Ele foi declarado torturador, portanto, os demais parlamentares deviam pedir uma questão de ordem, porque ali houve uma ofensa ao Estado Democrático de Direito. Aí todo mundo ficou quieto, o único que reagiu foi o Jean Willis, mesmo assim reagiu de uma forma que eu acho que não é a mais adequada, porque não é dando cusparada, não adianta dar cusparada nesse pessoal, gastar o seu custo à toa, entendeu? A questão é o seguinte, cadê o regimento interno? Cometeu uma ofensa, ali aquele espaço da Câmara, esses deputados são eleitos e eleitos graças à nossa luta lá na ditadura, porque lá era proibido de eleger. A eleição era super controlada e nem tinha eleição para cargos majoritários, né? Assim, então, eles são eleitos graças à nossa luta. Nós estamos fizemos uma proposta e foi aprovada de Constituição Democrática, e vem fazer exaltação, uma ofensa, apologia à tortura. Tortura é crime, está escrito lá na Constituição. Vamos fazer valer isso, não pode ficar só no papel. Posso dar só um acréscimo aí? Não, posso sim, acrescentar? Posso? Só para incrementar a coisa aí. Sim, claro. Em 93, quando aquele nazi-fascista, péssimo deputado, Jair Bolsonaro, deu aquela entrevista, se eu não me engano, acho que foi na TV Brasil, não sei em que emissora que foi, que ele falou em matar o Fernando Henrique, vamos matar 30 mil, só a favor da ditadura, da sonegação, bem coisa do cidadão de bem mesmo, né? Bem coisa deles. Ali nós cometemos um erro grave. Ali é que ele já tinha que ter sido barrado. Ali ele tinha que ter sido barrado porque ele alimentou. E ele veio alimentando. E aí você pega emissoras de televisão, que é uma concessão pública, que esses programas de humor imbecis aí, de mau gosto, muito do mal feito, que foram dando notoriedade a esse tipo de pessoa. Parece que a coisa foi programada, foi feita de propósito, para que ele chegasse ao poder. E ele chegou. E ele desencadeou todo o bando que pensa como ele. E é o que eu estou falando, isso é muito perigoso. É muito perigoso. E às vezes eu vejo pessoas no nosso meio, por exemplo, no samba, e aí eu posso falar de cátedra no samba, na cultura, que apoia, que é a favor de que se venda as casas de cultura, de que se venda o sambódromo, de que se venda as fábricas de cultura, de que se corte a verba da cultura, porque para eles que não sabem juntar Lé com Cré, teatro, cultura, música, o desfile de uma escola de samba, para eles não é importante, não é necessário. Então, assim, se a gente não abrir os olhos, se a gente não tomar cuidado, como disse a Melinha, se a gente não gritar, tem que gritar. Não é, veja bem, eu li esses dias uma frase que é mais ou menos assim: não dá para a gente combater intolerância sendo tolerante. Não dá para você pegar um botão de rosa branco e jogar na pessoa. Não dá. A intolerância tem que ser tratada com intolerância. Porque, veja bem, é sério. Na década de 90, a gente já estava passando por um processo que as escolas de samba iam saindo do sambódromo e os carros alegóricos iam para o terrenão, e ali juntava aquele pessoal das igrejas protestantes, essa neopentecostal, tentando evangelizar o povo ali, na saída dos carros alegóricos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A coisa já vem vindo de longo tempo e não foi se tomando atitude nenhuma. Exato. Os falsos milagrosos, né? Os vendedores de terreno na Lua, e esses caras dominaram. E, de certa forma, nós fomos deixando isso passar.
Nós fomos deixando. O Anderson havia falado da intolerância. Eu vi aí a matéria daquela ex-dançarina. Eu estou tentando tomar maior cuidado aqui com as palavras, porque o Anderson sabe que eu sou cuidadoso de forma alguma. Então, eu estou tentando tomar o maior cuidado do mundo, porque, assim, a carreira dela foi construída em cima da bunda dela. Não sei se podia falar essa palavra ou não, se não puder, o Anderson me corta aí. Mas a tal da feiticeira. E agora veio questionar o desfile das escolas de samba, que é coisa do diabo, coisa do capeta, que é coisa da vida mundana. Mas ela vive na vida mundana, a carreira dela foi feita em cima da vida mundana. Então, assim, é um conservadorismo hipócrita, mentiroso, porque a gente sabe que muitos desses fazem quatro paredes, aí o que eles procuram na rua é coisa que não tem nada a ver com conservador, mas eles estão ganhando campo, eles estão ganhando terreno. E se nós não fizermos alguma coisa, e quem mais vai pagar caro a conta, e é o que mais me preocupa, é o negro, é o pobre, é o periférico. Claro, sempre sobra para pobre. A conta sempre cai para eles. Claro. Né? O Júnior. Né? Oi, falei muito aí. Desculpa, Anderson. Não, aqui a gente está batendo papo entre amigos. Eu sempre falo isso, eu sempre trago aqui primeiro quem eu gosto, além de ser pessoas que têm propriedade para conversar sobre o assunto. Ô Júnior, isso é muito sério que você está falando. Depois eu quero falar com o Cachito quando ele entrar aqui também. E a questão é essa. Eles não estão ganhando só espaço, é que eles vão aumentando a aposta, isso sim. Voltando no Bolsonaro, eu tenho uma opinião que até vou compartilhar aqui, que a minha companheira, eu tô pegando uma opinião que ela falou lá atrás para mim. O Bolsonaro, da mesma coisa que você falou do Fernando Henrique, se o Bolsonaro fosse processado e condenado, quando ele falou dos quilombolas, ele seria ficha suja e ele não seria presidente. Já começa aí. Só que não tiveram coragem, a palavra é correta, de processá-lo, porque ele falou simplesmente quilombola. Quem é quilombola? Agora, quando eles falam, vamos entender, a gente respeita todas as religiões, todos os povos que sofreram, mas às vezes parece que tem povos que sofreram mais que os outros, e não é assim. Esse do quilombola era o momento ideal para dar um freio nele, porque ele fala de gay, era igual aquele monarca que ficava aí nos podcasts da vida, que eu nem sei onde ele tá, que agora tá lá nos Estados Unidos chorando que não consegue pagar a conta lá de hospital. Mas eles falam mal de gay, de negro, de mulher. Anderson, teve várias oportunidades para cercar, para caçar o Bolsonaro. Ele disse que não estuprava a mulher feia. Isso. E o próprio exército? E o próprio exército não fez nada contra ele. Isso. O próprio exército não fez nada contra ele, um péssimo militar. Ele colocou essa questão do quilombola. Ele fez apologia da tortura dentro do Congresso. Isso tudo podia ter... Eu estou falando só de 3 questões que foram colocadas aqui, que podiam impedir. Então, quer dizer, os mecanismos que nós temos para defender a democracia, nós temos que mostrar para o povo que existem e que nós temos que fazer uso deles para defender a nossa história, a nossa dignidade, a democracia. Eu acho que isso é fundamental. E uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, o Bolsonaro, que sempre foi contra nós, eu sou anistiada política, tá? Eu sou uma anistiada. Ele sempre criticou, muitas vezes fui no Congresso, ele já me atacou, enfim, ele já... Porque eu sou uma anistiada política e defendo o direito de ser anistiada política. Né? Eu não tenho vergonha de ser anistiada, eu tenho orgulho, porque eu lutei pela democracia, o Estado autoritário, fascista, me puniu violentamente, eu perdi emprego, perdi muita coisa, então eu sou anistiada. O Estado passa a considerar que ele é que cometeu o crime, e não eu.
É isso que é anistia. Anistia é isso. O que eu fiz foi pela democracia. Agora, o que o Estado fez comigo foi contra a democracia, foi a violência. Então, a anistia é para quem defende a democracia, não é para quem é contra a democracia. Mas agora ele quer anistia, né? O frouxo, porque ele é frouxo. É por isso que eu estou tomando cuidado, né? Mas ele é frouxo, ele é covarde. Agora não, mas aí, Júnior, tem uma questão também. Então, agora ele está fazendo essa campanha em defesa da anistia. Ele foi contra nós o tempo todo. Amelinha, mas eu acho que você trouxe um ponto que eu não vi em quase lugar nenhum. Eles não são bobos, tá? Uma coisa que a Melinha aqui, eu sempre falo que eu gosto de trazer aqui para o povo mais humilde que assiste o programa, às vezes a dona de casa que na correria não tem tempo, para as pessoas que não estão na política, eu gosto de fazer essa tradução para quem não está na política do dia a dia. O que eles estão fazendo, para você entender, assim, o que a Melinha está falando é tão sério, que é assim, uma coisa é a Melinha ter os seus direitos retirados. O Rubens Paiva está na casa dele e ele ser retirado da família dele com uma mentira que ele já vai voltar e aí matam ele. Não mais volta. E aí é você pegar uma família preta e você jogar um cara e a polícia ameaçar essa família porque por N motivos a família ficar com medo, fugir de bairro. Então, o Estado tem o direito de te defender. Então, nesse momento, você se vê obrigado a estar acuado. Tipo, uma outra pessoa que eu mando um beijo, faz ano que eu não falo com ele, com o Luiz Carlos Fon, que teve o irmão também, que teve a campanha de anistia ampla e restrita, que foi até uma faixa num jogo do Corinthians. Aí, isso é o Estado querendo sumir com você e tratando o seu corpo com violência. Então você passou, eu não quero passar por isso, nem minha família. A gente tem que ter um mecanismo. Outra coisa é o cara estar na casa dele, receber lá um lanche, né? A gente quer o pão com mortadela, mas foi o que eles receberam lá, picanha, pão com mortadela, para ir até o Congresso, os três poderes, e barbarizar os três poderes. Eles poderiam uma coisa que é nossa, um patrimônio. Não, que mas é eles nosso. podem protestar, não havia problema nenhum. Pessoal, estamos aqui em protesto, queremos mostrar que a gente é contra. Mas eles criaram uma farsa na cabeça deles, que a eleição não foi verdadeira, eles não concordaram com a regra do jogo, e eles não foram lá pacificamente parar lá e gritar, pegar suas bandeiras. Eles fizeram absurdos de quebrar relógio histórico. Patrimônio, de fazer obra, fezes obra. Em cima eles cometeram crime político, moral, econômico. É diferente. Gastar muito para recuperar aquele espaço. Isso. Uma coisa é o negro falar assim, eu cansei desse Estado, porque a gente preto poderia fazer isso. Eu cansei desse Estado e quero pedir asilo em outro lugar, porque a gente não quer mais morar no Brasil, dada a violência de Estado. Ponto. Outra coisa é a gente tá aqui batendo papo, entrar um bolsonarista na casa da Melinha e começar a quebrar a casa dela, quebrar aqui onde eu tô, e depois, quando ele é preso, ele fala assim, eu quero anistia, eu quero os direitos humanos. Eles estão de brincadeira com a gente. Vocês estão falando de agressão? Vocês viram o que aconteceu com o Marcelo Rubens Paiva semana passada? Sim. Olha isso, é sobre isso. Daí o cara é preso e daí ele vai pedir direitos humanos? Então. Quer dizer, daí o Marcelo foi agredido numa cadeira de rodas, daí quando alguém vai lá e prende, a polícia prende, fala assim, olha, mas que isso, eu só estava manifestando o meu dia. Eles são malandros, Amelinha. Eles pegam os conceitos que vocês trouxeram para a gente eles destroem. A anistia, eu fico indignada quando vejo eles falando. Porque eles eram contra, sempre foram contra, né? Eles cometeram crimes contra o Estado Democrático de Direito, então não são os mesmos, eles não são os mesmos crimes que nos foram colocados dentro da Lei de Segurança Nacional, nós somos enquadradas como pessoas criminosas. Só que nós estamos defendendo a democracia. Isso aí foi provado, nós fomos processados, e está lá provado isso.
né? Enquanto que eles foram lá para destruir o tempo todo, destruir, ou então dar título para torturador. Os torturadores foram considerados heróis nacionais pelo Bolsonaro. Torturador quer dizer estuprador, assassino, ocultamento de cadáveres, todos esses crimes que eles cometeram, né, durante a ditadura. De pessoas como o Rubens Paiva. Nem todo mundo tem um filme como o Rubens Paiva, mas muitas pessoas tiveram o mesmo fim do Rubens Paiva. Sabe? Cada caso eu digo o seguinte, no caso do Rubens Paiva, eles ainda fizeram uma maquiagem ali, parecendo que ele foi intimado para depor, mas, na verdade, ele foi sequestrado. E muitos dos nossos também foram sequestrados. Quando se fala em desaparecimento, você quer dizer sequestro, tortura, estupro, assassinato e ocultamento de cadáveres. São 5 crimes, e são crimes imprescritíveis e de lesa humanidade. Então, não tem anistia, não tem anistia, tem que responder até para a sociedade aprender que isso não é para fazer, porque do jeito que está, parece que pode fazer tudo, né? Você pode fazer de tudo e se sair bem, né? Se você for branco e rico e poderoso, né? Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Não, eu me fico indignada, por isso que eu falei, indignada quando eu vejo esse pessoal falar em anistia. Anistia é uma figura jurídica conquistada com muita luta, sabe? Foi muita luta que nós fizemos para conquistar a anistia. Isso porque você não é isso. Quantas pessoas... por exemplo, a gente precisa de mais e mais matérias, por exemplo, com lugares como o cemitério de Perus e outros tantos que a gente talvez nem conheça, que foram utilizados, locais que foram utilizados, e desses corpos que a gente não tem mais. Então, a gente está falando de pesos e medidas totalmente diferentes, né? Não tem cabimento com colocar na mesma balança, é desrespeitoso demais colocar na mesma balança a forma que eles querem que coloquem, mas eles são muito bem orientados, e eu penso que o golpe só não deu certo porque era o Biden o presidente. Com todos, não estou falando que o Biden humano, não, mas dentro do cenário ele era melhor do que o Trump, né? Então, dentro daquele cenário, porque historicamente, a gente sabe que para se ter um golpe, uma guerra num outro país, tem que ter financiamento, tem que ter uma superpotência junto. E não tinha, né? Então ficou só esse grupo, né? Que também vou dizer que a gente também, por um certo modo, tem que agradecer de ter sido eles para o golpe, que a minuta do golpe, até a senhora que limpa a casa viu a minuta. Os caras, todo mundo viu a minuta, todo mundo participou de reunião secreta, que todo mundo participou, todo mundo estava junto. Olha, se fosse um agrupamento com nível de Amelinha, a gente estava perdido mesmo. Essa que é a real também. Cachito, meu querido, estamos aqui falando do filme, mas esse Brasil aqui não dá descanso. Primeiro eu quero te agradecer, que eu sei que esse é um momento que você quase não trabalha, né? No momento de carnaval, eu sei da correria, tenho um carinho muito grande por ti também, muito obrigado por ter vindo, e eu vou falar coisa bem tranquila para você, igual tá aqui no programa, tá? Paulo Barros falando que não pode ter religião de matriz africana em samba mais, ele não aguenta mais falar de questão negra. Aí você tem acho que o Espírito Santo, né, o prefeito do Espírito Santo reclamando que uma escola citou o MST porque ela falou de terra, e agora temos a nossa querida, como o Júnior disse aqui. Entendam, gente, a gente não está sendo purista, o corpo é da mulher, ela faz o que ela quiser, como do homem, só que não pode uma pessoa que ganhou, eles não estão só ganhando espaço, viu, Júnior? Eles estão ganhando dinheiro com isso. Que ganhou dinheiro vendendo a exposição do corpo dela, agora ela falou que é evangélica e vem maldizer
o samba. Primeiro que eu queria entender por que eles não ficam na casa deles, tipo, por que eles têm que se meter em coisa que não é deles. Cachito, queria te ouvir, obrigado por ter vindo, querido. Tá fechado o microfone, Cachito. Isso, desculpa. Não, meu querido Anderson, primeiro é um prazerzaço poder estar às vésperas da continuação, porque o Carnaval de Escola de Samba, né, isso mostra a força da Escola de Samba, que ela não precisa do evento Carnaval para acontecer, né? O poder da Escola de Samba, né, mostra que a gente não precisa estar associado a essa festa chamada Carnaval, né? Até porque os eventos carnavalescos no Brasil, e eu tenho me detido sobre esse tema, né, nos últimos anos, de entender os eventos carnavalescos pelo Brasil, hoje eles não estão mais ligados ao Carnaval diretamente. Tem eventos que acontecem em maio, acontecem em abril, né? E, enfim, né? Então, a gente poder falar hoje, eu entro aqui na live, né? E a gente falando de democracia, né? Que eu acho que é tão samba e democracia, escola de samba e democracia são temas assim muito importantes da gente falar em qualquer época, mesmo que seja aqui a 3, 4 horas do início do principal desfile da cidade, né? A gente poder fazer essas reflexões, né? Então quero cumprimentar aqui os nossos parceiros aqui, né? O Júnior, e tá muito pequeno porque eu estou ouvindo aqui eu estou vendo na tela a Melinha Teles, a dona Amelinha Teles falando coisas assim tão importantes, né? Numa semana importante, né? Domingo aí a gente tem um Oscar, né? Vai ser no meio dos desfiles e tal. Então, a gente fazer essas reflexões é sempre importante. Sobre especificamente o que o Anderson me coloca aqui, você vê essas falas, esses acontecimentos de Canoas, do secretário de Cultura, que fez condições para apoiar o evento, nem para apoiar, porque ele disse que não ia dar recurso, mas para ele liberar um parque para ter um desfile, e as escolas não falassem sobre questões de religiões de matriz africana, e não falasse sobre o tema de LGBTQIA+, tanto esse fato, como ali do casal, ali do Vitor Belfort e da Feiticeira, que já foi musa de uma escola de samba do Rio de Janeiro, e também o fato de um profissional do Carnaval falar isso, mostra como foi apropriado, né, o nosso movimento e a nossa cultura, né, por pessoas que necessariamente não têm o conhecimento, né, ou não tem o conhecimento, ou não tem o discernimento, né, e em algum momento dessas vidas, né, eles passaram e eles estão no Carnaval, né, mostra que uma classe, né, da nossa sociedade se aproveitou do Carnaval, e às vezes a gente, né, não percebeu isso, né, muitas vezes a gente deu força para essas pessoas, né, tanto para o carnavalesco, tanto para aquele casal, a moça principalmente, que foi musa, né, e as pessoas lá em Canoas votaram naquele governo, né, o governo fascista, né, um secretário fascista, que falou para mim, inclusive, que era do samba, né, então, muitas vezes a gente avaliza esse tipo de comportamento, né, e essas pessoas mostram, na verdade, quem elas são, né, em vez da gente endeusar, né, como nós perdemos aí semana passada, né, um dos grandes cardeais do samba, né,
como Seu Carlão, né, como Inocência Mulata, como Pé Rachado e outros, né, grandes nomes, muitas vezes essas pessoas saíram ou acabaram no samba muito mal, né? E esses personagens, né, que hoje, né, não precisam mais do nosso movimento, eles foram endeusados, né, e mostra, na verdade, o que eles são. Infelizmente, a escola de samba ela foi apropriada, né, usada, né, por uma elite branca, né, em alguns lugares pela elite branca, outros lugares pelo pessoal ligados à contravenção, né, e a gente, infelizmente, nós mesmos legitimamos esse tipo de conduta. Triste, né, que na semana do carnaval, vamos dizer assim, propriamente dito, a gente junta esses 3, 4 fatos e outros, né, juntos. Antes eram posições isoladas, as pessoas tinham medo. Hoje, elas não têm medo de serem racistas, hoje elas não têm medo de ser preconceituosas, de fazer um preconceito, um racismo religioso. As pessoas não têm medo, elas colocam a cara, né? Então, acho que nós precisamos, nós do movimento do carnaval, do samba, precisamos nos reagrupar, né, e entender esse momento que a gente está passando. Porque senão, Anderson e os demais convidados, o samba não vai acabar, mas ele vai se transformar. Há anos que eu falo isso. E uma coisa que a gente não reconhece, e que a gente vai ver como muitos de nós hoje vê pela televisão apenas, e não somos mais agente dessa cultura que os nossos pais, que os nossos avós, nossos bisavós criaram. Era só esse bate-bola aí. Cachito, a gente pode conversar mais. Eu acho que nesse lugar, eu acho primeiro que você está muito tranquilo, acho que é o carnaval, você e o Júnior estão muito bonzinhos. A gente tem que dar o nome, da mesma forma que a Melinha fala com muita veemência sobre anistiar um agrupamento que antes defenestrava a anistia e agora quer se apoderar dessa anistia que eles não têm direito dentro do contexto jurídico histórico. A gente tem que falar que eu acho que você tocou de forma leve numa coisa que é o cerne da questão, Cachito. Esse embranquecimento das escolas de samba, que enaltecia a menina artista da novela, que ia ser madeira de bateria, a menina branca, para estar lá, para aparecer na TV durante a transmissão, é fruto desse momento. Porque você vai dando corda. A Melinha falou, deu-se corda. O Júnior trouxe aqui lá quando o Bolsonaro falou de Fernando Henrique, falou de gays. Ele ficou 30 anos, ninguém sabia que era ele, fora daquele miolo dele, e ele vai fazendo os discursos. E ninguém vai fazendo nada, até que ele jogou a última cartada que foi falar do Ustra na votação da Dilma. Como lá não aconteceu nada, você tô legitimado que foi o que aconteceu. A Zambelli ficou atrás de um homem negro, que por sinal viu o Luan lá no dia do jogo, encontrei o Luan, e ela tá aí. Então, só fazer um parênteses aqui, Júnior, que eu quero pôr você nesse papo também, a Melinha fica à vontade. Na pandemia a gente viu isso. A escola toda é vendida há muitos anos para quem tem dinheiro e normalmente não é a comunidade. A comunidade só varre a escola. Para quem quiser historicamente ver essa evolução da degradação das escolas, ouça tá no YouTube, os 4 crioulos, que tem Paulinho da Viola, aquilo é uma aula. Eles estão já falando lá naquele período que um bom tamborinista varre a quadra enquanto eles trazem uma pessoa de fora para comandar a escola. Então isso tem consequência. Uma coisa que eu queria ouvir do Cachito, mas ele não falou nem do Júnior, vamos fazer o seguinte, Paulo Barros, então você devolve todo o dinheiro que você ganhou do carnaval. Tudo que você ganhou. Esse carnaval afro que você hoje não quer, né?
E eu vou zero a partir de agora. Você Anderson, faz Anderson, o Paulo daí- Barros, ele tá num lugar, e quem fez essa discussão foi há 2 anos, um rapaz que foi o personagem do Exu, numa comissão de frente da Grande Rio, acho que se não me engano, quando a Grande Rio ganhou o Carnaval. E ele discutia isso. Os principais cargos hoje numa escola de samba, Não. aqueles que ganham muito, não estão na mão dos negros. Não. E o carnavalesco é o topo dessa. Uhum. Um carnavalesco chega a ganhar 1 milhão e pouco por ano para fazer carnaval. Enquanto eu toco no Vai-Vai de graça, eu pagando ensaio. Hoje o Vai-Vai não está mais na Bela Vista, então você vai para a Zona Leste, você vai para não sei aonde. Está fazendo falta o Vai-Vai no Bexiga. Com certeza, é um absurdo. Eu acho um absurdo não estar aqui. Né? O Então, o que eu estou querendo dizer é uma força política aqui para esse bairro, entendeu? O que está no contexto do que o Paulo Barros fala, qual que é a escola do Paulo Barros? É a escola hollywoodiana de fazer carnaval. Uhum. Nos anos 2000, um grande empresário do carnaval, acho que o Gil não vai lembrar disso, que tinha um camarote no Rio de Janeiro, e fazia uma revista muito famosa sobre o carnaval, bancava para os campeões, isso foi por uns quase 10 anos, bancava os campeões do carnaval carioca e paulista, né, os dois, vamos dizer assim, eventos com mais recursos, né, para ir aos estúdios de Hollywood, fazer e aprender, ver se pode, aprender a fazer carnaval. Né? O Paulo Barros é filho disso. Né? Embora o primeiro enredo dele, se não me engano, na vizinha faladeira, foi o enredo afro. Né? Então, assim, quando estava lá embaixo, fez o enredo afro. Aí depois usa a escola hollywoodiana para fazer carnaval, e para ganhar muito dinheiro, e para desconstruir, a partir dos enredos, as nossas histórias, a nossa valorização das histórias. Então é normal que uma figura dessa não queira que a gente fale de Exu, que a gente fala desse travesti, como é que chama? Manicondo, né? Lá do Paraíso do Tuiuti. O cara não quer, você entendeu? Porque ele vem de uma outra classe, né? E tem muita gente no samba que tem esse discurso, mas não fala ainda. Eles estão perdendo o medo. Então, quando a dona Melinha fala da questão de anistia, no carnaval tem uma turma que pede anistia. Então, quando vai lá uma famosa que não dança nada e ocupa o lugar de uma pessoa da comunidade, tem muita gente que vai e defende e cria uma coraça em cima dessas pessoas. E aí a gente que às vezes critica, né, parece que nós estamos querendo segregar, que a escola de samba é fechada para quem não da dança, da dança do samba. E na verdade não é isso, a escola de samba é democrática, mas tudo tem um lugar. Não é porque eu tenho dinheiro que eu vou comprar o lugar, ou para ser presidente, ou para ser rainha de bateria, ou para ser cantor, só porque eu tenho dinheiro. Você entendeu? Você tem o dinheiro e você não dança nada, vai para uma ala, vai para A escola de samba tem lugar para todo mundo. O que não pode agora é as pessoas, na base da força, do dinheiro, da desconstrução, tomarem, usurparem as posições que são para as pessoas que construir isso a partir das comunidades. É isso que a gente fala. E aí nessa história tem racismo, tem posições políticas conservadoras, né? Porque a escola de samba, para essas pessoas, em algum momento, para a dona Joana Prado, ela serviu, porque ela uma posição de musa, de rainha, é um destaque absurdo, né? Que é a potência da escola de samba. Quando ela conseguiu o que ela queria, né? Como a mulher lá em Cena do Salgueiro, que
que vende conteúdo, é evangélica, vende conteúdo e é casada com umas 2 pessoas, mora num trisal, e em algum momento essa pessoa teve destaque, depois que ela teve destaque, falou, não vou sair mais, porque eu sou evangélica. Você entendeu? Então as pessoas se apropriam desse espaço por algum momento, saem desconstruindo isso, e a gente às vezes não percebe. Mas também porque a nossa linha de comando, né, Júlia, também estão com pessoas que, em muitos lugares, se apropriaram também da mesma forma, pensam da mesma forma. Então é uma questão hoje de uma batalha, né, de geração para a gente recuperar isso. E, enfim, tem pessoas aí como o Júnior, eu tenho tentado fazer alguma coisa, enfim, é isso. Desculpe aí, o Júnior, acho que queira falar. Não, mas o tema é isso mesmo. Eu quero ouvir o Júnior e a Melinha também, mas eu conheci, o primeiro evangélico que eu conheci foi a minha prima, Andréia. Eu lembro de uma coisa, que nessa minha vida toda eu nunca vi ela perguntar qual era a minha religião, porque era normal antes. Ela pegava a Bíblia dela, ia para a igreja dela, a gente convivia ali, era um assunto que não tinha necessidade de existir. Né? Você ia percebendo a rotina da pessoa no que ela gostava. Hoje fica parecendo, Júnior, que assim, você vai eu fico imaginando, voltando lá ao tempo de solteiro, de balada, você chega para a menina, o rapaz, fala... Você pode me falar qual partido, antes de eu beijar você, qual é o partido que você... Qual é o seu partido? Deixa eu te fazer, qual é o seu time? Por gentileza, qual a religião? Você não criava relacionamento assim, o seu relacionamento era a partir... Tá certo que desnudar tudo também é importante, que a gente está olhando com clareza quem ficava enrustido. Mas também a rede social contribuiu também muito pelo seu ódio. E voltando ao carnaval que eu quero te ouvir, João, que você tem muita propriedade também para isso, para falar sobre isso, eu acho que o Cachito deu um toque, tocou a bola aí num lugar importantíssimo, que quanto foi conveniente, né? Enquanto é conveniente, só para tocar uma outra bola para você, pandemia, gente. As escolas todas lá, escola destaque de 100 mil, 200 mil, as pessoas que tinham dinheiro são normalmente brancas. Aí chega a pandemia, eu vejo uma live lá para os caras juntarem acho que 100 mil no Rio de Janeiro. Os caras não juntaram nem 10% disso. Cadê o pessoal que comprava fantasia, quer dizer, só porque eu não tenho o desfile, a escola já não tinha mais importância. E a gente não aprendeu com isso. Mas continua, né? Quero te ouvir, Júnior. Acho que está fechado o microfone. Não estou te ouvindo. Acho que agora foi. Vamos ver. Não, ainda não. Não estou conseguindo te ouvir. Tem alguma coisa... Tava bom o microfone, agora que parou. Ele está fechado, o microfone dele está fechado. E abriu e não... Espera aí. Tem algum problema aí, né? Quer tentar entrar de novo, Júnior, para ver se melhora? E talvez se ele sair, entrar... Tenta entrar e sair de novo na transmissão para ver se volta. Mas, o Anderson... A gente não te ouve. A gente não está te ouvindo. Acho que você vai ter que entrar e sair de novo para a gente poder tentar te ouvir. E a gente fica te esperando aqui. Enquanto isso, eu passo para a Melinha, quero te ouvir. Eu queria dizer o seguinte, que eu concordo muito com o que o companheiro aí falou, Caxitu, né? Caxitu da Vai Vai. E eu queria lembrar que a Lélia Gonzalez, uma mulher negra, morava no Rio, né? Ela trouxe essa discussão. Ela era feminista e ela trouxe a discussão. Eu conheci a Lélia Gonzalez, porque eu também sou do movimento de mulheres, né? E ela trazia essa discussão, tanto é que ela vai se juntar com aquela escola Quilombo, lá do Candeia, né? Lá
não sei se é Madureira, alguma periferia que no Rio chama subúrbio, né? Algum subúrbio, que ela achava um absurdo ficar tudo concentrado na Presidente Vargas, né? Naquela época, acho que na Presidente, naquela época. E ela fala, não, nós temos, o carnaval é uma manifestação popular. E se ela perder esse caráter, que se o carnaval perder esse caráter, ele não faz sentido. Ele é um grande show, enfim, é outra coisa, mas não é a manifestação popular. Né? A beleza do carnaval, o carnaval é você, inclusive essa manifestação popular é política, quer dizer, quantas vezes a gente viu as músicas carnavalescas, marchinhas, criticando políticos ou criticando políticas, né, fazendo essa manifestação, e com humor, né, com graça, isso é que é carnaval para mim, né? Então, esse carnaval comercializado, ele vai sempre encontrar essas interferências aí que seja de cunho religioso, econômico, vai propiciar uma formação de elite mesmo, sendo dona do carnaval, né? Que eu acho que essa é o impasse que nós estamos vivendo, né? No momento. Então, eu acho que eu lembrei da Lélia Gonzalez, nós não podemos esquecer dela, porque deu uma contribuição, sim. Pega a Lélia Gonzalez e vê o que ela fala. Lélia que trouxe o Brasil, Amélia, ele é tão racista que eu fui conhecer a Lélia depois de 30 anos. Porque me foi negado na escola de saber que é Lélia, Clóvis Moura. E a Lélia, uma das coisas que ela trouxe assim, que me impactou muito foi essa coisa de nós não sermos motivos de estudo, né? Porque e a esquerda ainda tem isso, Amélia. Ainda tem. Que vai na periferia para ensinar alguma coisa ao invés de construir junto. Ao invés da pessoa pegar seu protagonismo, seu dinheiro e fortalecer uma iniciativa na periferia, ele quer ir lá para ensinar como é que se faz o fogo. São os entraves problemáticos. Júnior, será que foi agora? A gente não está conseguindo te ouvir. A gente não te... Você está usando o fone? Porque estava normal, eu não sei, será que você está interpolando pelo celular? Não, a gente não ouve nada de você. Estava normal, não sei o que aconteceu, que deu um problema no sinal que a gente não te ouve. Mas enquanto isso a gente vai continuando aqui até você continuar. A gente ainda tem mais uns 10 minutinhos aqui, vamos ver se ele consegue voltar. Qual a sua expectativa? Eu queria trazer um pouquinho sobre... Vamos ver aqui, se ele consegue... E agora? Estão me ouvindo agora? Agora me ouve? Agora sim. Agora foi, então, tá bom. Fica à vontade. Tá. Quando eu falei aquela vez no início lá que a menina ganhou dinheiro à vida usando a bunda, o que eu quis dizer? Que ela ganhou dinheiro com o corpo, rebolando na televisão, né? Só para dizer que eu não sou contra, a mulher faz o que ela quiser. O Cachitu me conhece muito bem. Eu sou feminista, eu sou a favor de todo mundo. Cada um faça o que quiser da sua vida. O problema é que, como o Ricardo foi muito feliz no que ele falou, ela usou daquilo que é uma cultura nossa. Ela usou. E agora, ela está usando novamente. Novamente. Porque quando a pessoa fez parte da escola de samba, do carnaval, do bloquinho, da marchinha, não importa. E aí ela se converte a alguma denominação religiosa, que eu também não tenho nada contra nenhuma. E aí ela sai atacando aquele prato que ela comeu, que ela sai cuspindo, ela está usando novamente. Novamente. Agora ela está jogando com outro time. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? É que é muito complicado para nós. É muito complicado. E, assim, já no início da década de 70 para a década de 80, que cada estado, cada cidade tem seus costumes, tradições, enfim. Mas já na década de 70 para a década de 80, o carnaval e o samba de São Paulo foi se transformando apenas no comércio.
Eu não vou citar aqui porque não cabe, não é o momento, mas eu vi escola de samba ser tomada de assalto. E o Ricardo sabe do que eu estou falando, e eu vi. Ninguém me contou, eu vi tomarem a escola de samba de um homem negro, trabalhador, um sambista renomado já naquela época, foi tomado e foi dado para um branco empresário, pseudo-empresário, porque também não era empresário, entendeu? Então, assim, eu vi coisas acontecerem no samba que foi coisas terríveis. E dentro do samba, do nosso segmento, branco, negro, pardo, amarelo, vermelho, não importa, tem pessoas que acham isso legal e que apoiam. E são pessoas que tiram proveito do samba. São pessoas que tiram proveito do carnaval. Veja, você tem aí uma gama de pessoas que vai para a arquibancada, ou às vezes nem vai para a arquibancada, fica em casa, e eram pessoas que ajudaram a construir o carnaval, a escola de samba, a construir essa cultura. E estão de fora. E assim, o Ricardo foi feliz quando ele falou que nós também deixamos, nós endossamos isso. A partir do momento que a gente deixa isso acontecer, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Nós é que deixamos acontecer. E nós não poderíamos ter deixado isso acontecer. Então, veja bem, todo ano tem uma polêmica, tem alguma coisa contra o carnaval e as escolas de samba. Agora, aqui no interior de São Paulo, algumas cidades não fizeram carnaval. E a desculpa do prefeito vou investir na saúde, vou investir na educação, vou investir no transporte. Mas ele só deixa para investir no carnaval. No resto do ano ele não investe, ele não usa a pasta da educação, da segurança, ele não usa, ele só usa no carnaval. É só no carnaval que ele resolve usar. Não, é porque ele é de extrema, ele é extremista, ele tá no time dessa extrema-direita maluca, que é maluco, isso é coisa de louco, eu repito, que eu não consigo entender, não sei o que acontece. Então, assim, se nós não tomarmos cuidado, as escolas de samba vai sofrer e muito. Eu comentei isso com o Ricardo ano passado, na Avenida. O embranquecimento ilícito é que é o problema. E quando eu falo embranquecimento ilícito, eu não estou falando do tom da pele somente, não. Eu falo daqui. Eu falo dos interesses que tem por trás. Os interesses que tem por trás. Porque o interesse é muito grande. É muito grande. E outra coisa, voltando lá atrás, no passado, porque eu só falo do Carnaval de São Paulo, que é o que eu conheço. Os próprios militares usaram o Carnaval de São Paulo. Naquela questão famosa do pão e circo, eles usaram. E o povo do samba, os sambistas que já eram sofridos naquela época, acabaram acreditando, achavam que estavam fazendo uma coisa boa para nós. Mas o resultado foi complicado. Quando chega a década de 70 e de 80, que nós começamos a colher o fruto do que foi feito lá atrás, o processo foi complicado. A coisa foi grave. E eu sempre procuro trazer isso para o debate, que as pessoas precisam entender o que aconteceu. E o nosso carnaval lá atrás foi vendido também como um produto de exportação sexual, sensual. Porque o que foi vendido, não foi vendido a cultura, a música, a dança. Foi vendido outra coisa. Outra coisa que foi vendido. E aí é que a coisa desandou. Antigamente, a madrinha de uma escola de samba era a pessoa mais antiga da escola, era a pessoa que acolhia os seus componentes. Não tinha nada a ver com a madrinha sair na frente da bateria. E aí a coisa foi virando um comércio, foi virando. Hoje se tem... Pele, né? Também. Então, assim, a coisa foi tomando um rumo e a gente acabou deixando, a coisa acabou acontecendo, né? E, assim, eu até gostaria de pedir, eu não sei, não quero ser desagradável, mas eu preciso pedir perdão. Eu acho que o Caxitu está na mesma situação que a minha, que no meu caso, eu preciso ir para o AIMB, para a abertura das velhas guardas que eu colaboro lá. Uhum. E eu queria te pedir perdão. Não, isso não. Ao que o papo foi ficando gostoso, a gente foi esticando, mas aproveita. O Júnior tem livro sobre o Henricão,
Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para falar sobre isso com calma. Vamos. Tem outros livros para serem lançados, tem outras coisas. Calma, vai ser maravilhoso e a casa é sua, é a primeira de muitas. Você vem quando você quiser, mas você vem também para falar dos livros. Vou sim, nós somos parceiro. Nossa, quero dizer aqui que tem um pessoal meu, que quando eu falei que eu iria participar do seu programa com a presença da Melinha, o pessoal aqui, depois se quiser até te mando, os elogios à Melinha, vocês têm que ver que é assim, e assim, é uma rapaziadinha nova, tá? A Melinha Teles é uma heroína, graças à luta dela, ainda estamos aqui. É isso. Legal. Não, é o meu amigo Vinícius que mandou, porque eu falei que estaria aqui, foi para mim surpresa, eu não sabia que o Cachito ia estar aí, meu amigo, somos amigos aí de batalha, de luta, né? Nós ainda somos do tempo do tacaracatá. Então, assim, Anderson, conte comigo para tudo que precisar. Amelinha, a luta continua, a luta não para nunca. Estamos aqui. Com certeza, a luta continua. Ainda estamos aqui, tá bom? Um grande beijo no coração de todo mundo. Obrigado, Júnior. Um abraço. Vou deixar tchau, gente. A Melinha aqui. Cachito, eu sei a correria, Mara, incrível. Queria te agradecer também por ter vindo. Que o tema é de suma importância. O carnaval tem uma história, tem um recorte importante. E a gente não pode... Até fazer uma propaganda, já que a gente está fazendo de propaganda, Fena Samba com o Cachito, livro, tem livro aqui do Júnior, redes sociais da Melinha, vão lá no Jornal Empoderado, porque eu coloquei essa matéria do Vitor Belfort junto com a feiticeira lá no Instagram, que é um grande absurdo, isso, né? Então, quem quiser saber um pouco mais, lá no Jornal Empoderado, tá no nosso Instagram, esse assunto já tá bombando lá. Cachito, obrigado por tudo. Sua vida só tá um pouco melhor porque seu time tá male, mas pelo menos tá ganhando. Meu caro Anderson, nosso time é uma coisa impressionante. Só quem é corintiano, e é muita gente no mundo, sabe o que é ser corintiano. Mas eu queria primeiro, assim, agradecer o convite. Obrigado, você é um cara que eu admiro muito. Você é um batalhador, né, do jornalismo negro, né, em todas as esferas. Então, você na revista Fórum, no Empoderado, em outras... no jornalismo corintiano, né, você serra e nos representa, tá bom, irmão? Trazer um debate desse, assim, tão qualificado, momentos antes do desfile, se mostra a sua diferenciação, né? Tá todo mundo aí na festa, no oba-oba, que eu acho que, né, é normal, é importante, né? E você vem trazer reflexão. Adorei aí as reflexões da dona Melinha. É um prazer conhecer a senhora. O Júnior é um guerreiro de muitos anos também. Então, estamos juntos, tá? Peço até desculpa de ter entrado assim atrasado. Eu tô, tá tudo normal, a federação, dona Melinha e Anderson, tem construído pontes com as culturas de matrizes africanas pelo mundo, né? Tanto nas Américas, né? O pessoal de salsa, o pessoal de candomblé, salsa ali da parte de cima das Américas, né? Panamá, Colômbia, aquele lado, as escolas de samba, candomblé e outras movimentações da cultura negra no mundo, né? E agora a gente está criando laços também na Europa, né? Com a Federação do Carnaval da França, que é dirigida, é um evento negro na Champs-Élysées, e a gente tem uma troca. Os franceses estão aqui no Brasil, estavam no Rio de Janeiro, eu dei um pulo ontem no Rio de Janeiro, voltei hoje, fui buscar a fantasia no Vai Vai, falando com o Anderson. Anderson, eu quero muito participar do seu programa, graças a Deus deu certo, e seja esse guerreiro importante das causas que são importantes para nós, né? Dos direitos humanos,
das questões raciais, do progressismo, e a gente vai estar junto sempre com você, tá bom? Prazer falar com vocês, bom carnaval, né, para todos e todas, e tamo junto. A Melinha queria, por aqui, enquanto a Melinha fala, vou colocar aqui o que... Peraí. A Melinha queria, muito obrigado por ter vindo. Para só relembrar, melhor filme, melhor diretor com Walter Salles, melhor atriz para Fernanda Torres, melhor ator coadjuvante para Celton Mello, melhor roteiro para Hector Lorraine e Murilo Hauser, melhor filme internacional, que eu acho que é esse aqui, que é o grande... Melhor edição para Afonso Gonçalves, tá? Eu acho que está entre filme internacional, que apesar de estar disputando com um filme que fala do México sem ter mexicana, né, que é uma coisa maluca isso. Ai, apropriação, é uma coisa maluca isso. E a gente entende a pauta importantíssima do filme, mas tem que forçar o sotaque porque não quis pôr mexicano, é uma coisa assim, coisa maluca. Amelinha, obrigado por ter vindo. Anderson, eu que agradeço de participar aqui com todos vocês. Vamos torcer aqui para o Ainda Estou Aqui, né, ganhar o Oscar. Vamos torcer. Muito. Né? Domingo é o dia da nossa torcida concentrada, mas nós já ganhamos muito, pelo fato do filme estar sendo... aceito, né, está sendo elogiado em todos os cantos para onde ele vai no mundo, Europa, Estados Unidos, Brasil, América Latina, né? E isso é que interessa, e eu acho que essa que é a grande vitória, né? Nós já fomos premiados no momento em que há um ataque muito forte à cultura, ao cinema, né? Então, pelo relato que eu ouvi aqui dos companheiros, né, evidentemente que o fascismo não suporta a cultura popular, né, é o povo se expressando, os vários segmentos da sociedade, expressando sua alegria, seu humor, suas dores, eles não suportam. E vamos torcer para que esse filme continue assim, fazendo sucesso e que traga essa discussão também da ditadura, das escolas de samba na ditadura, que foram muito censuradas, e como foram censuradas, né? Quer dizer, há muita memória e verdade e justiça, né, que é a minha luta, há muito a ser feito ainda pela população, ou para a população negra, ou pela população negra, população indígena, para as mulheres, enfim, para todos os segmentos oprimidos. Muito obrigada. E eu queria só lembrar o seguinte, que eu também escrevo livros, viu? A hora que você quiser discutir livros, eu estou Vamos fazer um programa só de livro aqui. Eu tô com o meu último, que é Contos da Cela 3, Memórias de uma Presa Política na Ditadura, porque eu fiquei um bom tempo ali na Cela 3, que hoje é Memorial da Resistência, que na época era o DOPS. Eu fiquei no DOI-COD, no DOPS, no Hipódromo e no Carandiru. Então, eu trago algumas memórias desse período. Ô, Melinha, como que... Obrigada por tudo. Seu livro, ele tem alguma plataforma para a gente comprar? Que eu quero ele. Eu não sei. Isso eu não sei dizer. Depois a gente fala sobre isso. A gente dá um jeito, a gente fala sobre isso. Legal. Mas também eu tenho certeza que o seu livro vai ser igual da Carolina de Jesus. Eu vou ler meia dúzia de páginas, não vou aguentar ler o resto. Porque não, você lê ele todinho, o meu... Olha, Carolina de Jesus, demorei anos para conseguir... eu sei, mas 15 contos você vai ler todinho. São 15 contos, esses contos da Cela 3. E temos que... Melinha, às vezes, para fechar aqui, o mundo ele cria fórmulas estranhas para a gente falar sobre um tema. Quem diria que ia ser um filme para a gente falar de um tema que a gente fica batendo todo dia? Foi igual o Borba Gato, precisou alguém pôr fogo no Borba Gato para a gente trazer o tema. Ver que
a invisibilidade do povo negro, né? Mas eu vou te dizer, eu fico muito feliz de estar concorrendo ao Oscar um filme com essa temática. Merecido. Muito mais do que fosse um filme. Já pensou se a gente estivesse concorrendo a um filme de comédia, um filme... Não, esse era um filme, esse um filme sobre negros, tinha que ser isso, porque está falando sobre uma realidade. A realidade dos Estados Unidos é guerra. Por isso que eles premiam muito filme de guerra, em todos os sentidos, seja futurista ou o nosso é de resistência. E você faz parte disso. Muito obrigada, viu, Anderson? Sucesso. Aqui é a sua casa. E eu quero desejar um beijo para Dilma. Dilma, querida, que se recuperou, voltou aos trabalhos. Está lá no novo Banco de Desenvolvimento. Um beijo grande para ela também. Um beijo grande para Dilma. Merece todo o carinho, que uma das cenas mais incríveis que eu lembro de política é depois que ela sofre o golpe, ela sabe tanto que ela é honesta e é inocente, que ela vai andar de bicicleta no dia seguinte. Eu achei aquilo incrível. Ela é tão incrível quanto o meu querido Edibal simplesmente ri quando eu pergunto o que ele acha das pessoas que fletam com a ditadura militar. Obrigado por tudo. Até domingo que vem. Esse programa aqui não tem esse papo de fingir, não. Isso aqui é gravado porque é carnaval. A gente tem que deixar as pessoas também terem seu momento de lazer. E vamos torcer muito para que as pessoas se divirtam, tanto no carnaval quanto no Oscar, com a vitória de Fernanda Torres e o filme, que é um filme maravilhoso. Rubens Paiva e família merecem isso. Todos os anistiados e todos aqueles que sumiram na mão daqueles que deveriam ter sido punidos de verdade, ainda não tiveram sua punição. Ainda continuam sendo exaltados por quem quer anistia. Obrigado por tudo. Beijo, sem anistia. Sem anistia nunca. Tchau.